Então é por isso, queridos, que hoje nós vamos completar essa introdução bíblica desse ano da nossa igreja. E eu quero ministrar mais uma vez em João capítulo 15, tá bem? A gente está aprendendo esse entendimento novo sobre amizade. Um entendimento que ninguém nunca nos ensinou, né? Esse modelo cristão de viver relacionamentos. E a gente na semana passada, quando a gente trabalhou uns versículos mais iniciais de João capítulo 15, a partir do verso 9, a gente viu que tudo começa no coração. Na verdade, as interações que nós temos com as pessoas, a gente costuma jogar muito a culpa nos outros. As pessoas são bravas, as pessoas são fechadas, as pessoas são ruins. Mas a palavra de Deus mostra que, na verdade, a diferença começa dentro do nosso coração. Se nós tivermos revelação da dimensão do amor, o amor de Deus sobre nós, nosso coração vai ser diferente e as nossas conexões, as nossas interações vão ser diferentes. E portanto, que a gente estava falando, né? Se o nosso coração estiver no modo repelir pessoas, a gente precisa urgentemente de que o Senhor faça uma transformação nas nossas vidas, para que o nosso coração, do modo repelir pessoas, ele venha para o modo cativar pessoas. Amém, gente? Amém? Que assim seja na minha vida, que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero trabalhar um pouco mais esse capítulo 15 de João, porque a gente precisa entender uma outra coisa, a intencionalidade de Deus por trás dos nossos relacionamentos. A gente precisa entender que toda amizade de um cristão deve ter uma conexão com o céu. Diga comigo, conexão com o céu. Isso é de grande importância, nós entendermos que os nossos relacionamentos eles devem começar a partir da dimensão celestial, entende? Os nossos relacionamentos, às vezes a gente separa isso, né? Não, a minha comunhão com Deus é uma coisa, meu relacionamento com as pessoas é outra coisa. E a gente vai ver Jesus mudar novamente o nosso entendimento, a nossa mentalidade, para a gente entender como Ele entende. É por isso que o tema dessa palavra nessa noite, que eu quero trabalhar só 2 versículos, joguem aqui por favor, queridos. João capítulo 15, só os versos 15 e 16 é o Pai, o Filho, você e o próximo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém, queridos? Sabe, gente, deixa eu falar uma coisa para começar a ambientar a gente nessa palavra de Jesus. O que Jesus está querendo dizer a nós aqui dentro. Tem um problema muito constrangedor, que talvez você já tenha visto isso, você já tenha vivido isso, ou pelo menos presenciado isso, que é aquele tipo de situação, quando uma pessoa, ela se diz amiga de alguém, mas aí depois, chega-se para esse alguém, essa outra pessoa, e ela fala, não, eu não reconheço essa pessoa, eu não sou amigo dela, eu não sou amiga dela. Não sei se você já viu isso acontecer, se já aconteceu isso com você em algum momento. Eu não sei se você já viu essa situação, mas eu dizer para vocês que eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu estava me lembrando, quando eu estava meditando nessas palavras, que eu tinha 13 anos. É uma época, é uma situação que eu me lembro bem quando aconteceu. Eu era um adolescente, 13 anos, e naquela época, no carnaval daquele ano, foi 1993, eu fiz a minha primeira viagem sem os meus pais. Eu fiz uma viagem num retiro da igreja, que era dos jovens. E naquela época, na igreja, o grupo dos jovens adultos e o grupo dos jovens adolescentes era separado. Mas eu era muito penetra, eu era muito entrão. E eu tentava conversar com todo mundo, sabe, tal.
E os jovens fizeram esse retiro e eu vivia andando junto com os jovens mais velhos, né, os adultos. E aí deixaram eu fazer a minha inscrição e nós fomos. Eu lembro direitinho, nós fomos para a cidade, passamos aquele feriado de carnaval de 1993 na cidade de Porto Feliz. Porto Feliz, no estado de São Paulo. Uma cidade pequenininha e, na verdade, o objetivo daquele trabalho, daquele final de semana, daquele retiro naquele lugar, era um intercâmbio. Foi um retiro que aconteceu entre a juventude de duas igrejas. E eu era praticamente o único adolescente, jovem adolescente que estava lá. Mas eu andava com eles e tal, e aí foi acontecendo toda a programação, todos os eventos. Era um lugar muito simples, sabe? Então, aí o pessoal ia tomar banho no rio, que passava por dentro da cidade e tal. E aí eu comecei a perceber que, ao longo do retiro, daquele momento, eu estava andando com o pessoal, mas quanto mais eu ia atrás do pessoal, eu ia ficando mais sozinho. Até que teve uma hora, numa tarde, em que a gente estava num grupinho de pessoas tomando banho no rio, começou a chover, e a água do rio começou a ficar suja, turva, assim. E aí o pessoal estava ali, a gente batendo papo e tal, e aí o pessoal, nossa, esse rio está ficando muito sujo e tal, vamos sair daqui, vamos para tal lugar. Aí eu virei e falei, legal, vamos lá. Aí eles falaram, não, André, fica você aí, vamos só nós. Aí sabe quando acontece alguma situação muito ruim que te dá um choque de realidade, assim? E foi o que aconteceu naquele momento. É lógico que não é legal falar isso, até porque foi um retiro. Poxa, a gente espera que seja diferente. Eu também penso assim, entende? Não era para acontecer aquilo, mas aconteceu. E aconteceu comigo. E foi muito ruim, porque eu achava que eu fazia parte daquele grupo, sabe? Mas naquele momento, naquela situação, eu dizia que eu era amigo deles, mas eles falavam, cara, nós somos diferentes e tal, você não é nosso amigo, você é um garoto legal, que caminha com a gente e tal. E aí foi essa situação e eu guardei aquilo no coração. Não foi fácil para mim passar por aquilo, viver aquele momento, eu estava tão animado, tão empolgado, e eu achava que todos eram meus amigos. Mas aquela situação, queridos, me ensinou coisas. Ela me ensinou coisas. E inclusive, essas situações ruins que às vezes a gente vive de convivência, de interação com as pessoas, devem levar a gente a conversar com Deus a respeito disso. Ela me ensinou pelo menos duas coisas a respeito da verdadeira amizade. Sabe, uma primeira lição que eu aprendi naquela situação é que a amizade, queridos, nunca depende apenas de uma pessoa só. Faz sentido isso para você? Uma amizade de verdade, ela não depende de uma pessoa só. Não adianta uma pessoa chegar e falar, eu sou seu amigo, se a pessoa não compartilhar disso, se o coração dela não estiver aberto. Ambos precisam se considerar amigos. Agora tem uma outra coisa que eu aprendi com aquela situação também, é que um imitador, ele não é um amigo, tá? E naquela situação, essa foi uma das coisas que eu percebi. Eu gostava tanto daquela turma, dos mais velhos e tal, que eu queria ser como eles. É por isso que eu queria estar nos mesmos lugares que eles. E eu estava imitando eles. E eu percebi que eu estava virando uma imitação barata. E eles estavam percebendo isso também, que eu estava virando uma imitação barata. Esse que é o nosso problema, queridos. Às vezes a gente joga a culpa nos outros. Nossa, eles me desprezaram. Eu queria estar com eles e eles não deixaram eu estar com eles. Enfim. Mas às vezes o problema não está nas pessoas, gente. O problema está que a gente está tentando ser uma imitação de amigo. E ninguém consegue viver a amizade com imitações. Entende? Então para mim foi muito útil aquilo. Eu aprendi muito com aquela experiência. Eu não fiquei jogando culpa nas outras pessoas. É lógico que eu não quero fazer, eu nunca quis fazer do mesmo jeito que fizeram comigo. É inclusive isso que Jesus ensina no Sermão do Monte, né? Em Mateus capítulo 5, 6 e 7 ele fala: tudo aquilo que você quer que façam a você... Alguém já leu Mateus capítulo 5, 6 e 7? Olha, amém, que benção, que benção. Manda esse texto para os irmãos durante a semana, querido, tá bem? A igreja toda poder ser abençoada, glória a Deus, né? Foi o que Jesus falou, gente. Tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei
vós também. Então eu percebi que, na verdade, a mudança não tinha que acontecer em eu voltar e protestar. Me trataram desse jeito, estou magoado, estou ferido e tal. Erraram. Mas o que eu deveria aprender também nessa situação? Porque se eu fico remoendo as minhas mágoas, queridos, essa é a primeira coisa que eu quero falar nessa mensagem. Se eu fico remoendo as minhas mágoas, eu não tenho espaço para aprender e crescer. Porque a culpa dos meus problemas sempre vai ser dos outros. Faz sentido ou não faz sentido isso? Entende? Querido, querida, então eu quero falar o teu coração. Primeira coisa que eu quero falar o teu coração, e nem é o que Jesus especificamente está falando aqui, eu estou dando uma desviada. Para de ficar chorando as mágoas dos erros que cometeram contra você e vai conversar com o Espírito Santo sobre a mudança que pode começar a acontecer em você. Se é para mudar, pare de ficar esperando os outros mudarem em nome de Jesus. Pergunta ao Senhor qual que é a mudança que pode começar a acontecer no teu coração. E deixa Ele começar a fazer milagres. E eu experimentei milagres, eu posso testemunhar isso aqui. Sabe qual foi o milagre? No ano seguinte, eu com 14 anos, olha só, no ano seguinte, eu fui convidado pelos próprios jovens adultos para fazer parte da equipe de liderança do ministério deles. Tudo aquilo que quereis que vos façam, fazei vós também. É uma semente, queridos, e alguém tem que começar a mudar. E a gente está muito mal acostumado que a mudança tem que começar nos outros. E o Senhor Jesus mostra para nós, queridos, para de pensar nos outros. O mundo nunca vai mudar se você ficar esperando os outros mudarem. Comece você a ser a solução de Deus para esse mundo, em nome de Jesus. Amém? Eu estou falando essas coisas, queridos, porque é no meio disso em que a gente vai conectar as nossas vidas com o que Jesus está ensinando aos seus discípulos nesses 2 versículos. A gente vê aqui, queridos, que entre Jesus e os discípulos havia um relacionamento que foi evoluindo, como todo relacionamento, na verdade, né? Talvez a gente leia a Bíblia de uma maneira meio romântica e acha que desde os primeiros capítulos dos evangelhos, Jesus já era super amigo dos discípulos, os discípulos já eram super amigos de Jesus e eles já eram os melhores amigos uns dos outros. Quem aqui já assistiu The Chosen já percebeu uma ilustração interessante de que não era bem assim. Eu acho que essa é uma parte da série do The Chosen que é bem realista. Dá uma floreada em algumas coisas ali que eu acho que foge um pouco da realidade, mas nesse sentido, dos desentendimentos de que os discípulos de Jesus, eles não eram perfeitos, de que eles tinham diferenças entre eles, faz muito sentido aquilo, era muito assim mesmo. E o relacionamento entre Jesus com seus discípulos, ele foi evoluindo. E inclusive, ele muda de designação. Quando Jesus começa a caminhar com os discípulos, ele chega para cada um deles. Olha que coisa interessante. Foi Jesus quem olhou para cada um deles, foi Jesus quem foi na direção deles e convidou e chamou cada um deles para andar junto com ele. E o que eles fizeram? Eles aceitaram. Jesus não ficou lá de braços cruzados esperando, venham até mim. Ele chamou e eles seguiram o mestre por todos os lugares aonde Jesus foi e auxiliavam Jesus em tudo que Jesus fazia. Então, ali eles se tornaram discípulos do mestre. Eles eram seguidores, eles eram auxiliares de Jesus e Jesus era o grande mestre deles. O relacionamento entre Jesus e os seus discípulos começou assim. Mas é interessante que a gente vai lendo a palavra de Deus e ela vai mostrando que esse relacionamento foi evoluindo e Jesus sempre foi muito transparente em dizer que ele queria que esse relacionamento evoluísse mesmo. Depois foram se passando as experiências, eles foram convivendo com Jesus, interagindo, aprendendo com Jesus, até que chegou ao ponto que o relacionamento mudou. E sabe como é que Jesus começou a designar os discípulos? Passou a chamá-los não mais de discípulos, mas de apóstolos. Qual que é a diferença entre discípulo e apóstolo? Basicamente, discípulo é aquele que segue, é aquele que vem atrás,
É como um aprendiz, né? Que vai caminhando junto para receber tudo aquilo que o seu mestre pode ensinar. Agora, um apóstolo, ele está num nível de responsabilidade com o seu mestre, porque um apóstolo é alguém que é enviado pelo mestre a um lugar em nome do mestre para levar uma palavra do mestre, para fazer uma obra pelo mestre. É como se um apóstolo, é como se o próprio mestre, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse fazendo através das vidas deles. E aí então Jesus já começou, aqui em João capítulo 15, eles já são apóstolos. Eles já viveram uma caminhada juntos. E agora Jesus já estava assim. Jesus já nem ia mais para todos os lugares. Jesus falava, olha, agora vão 2 a 2 e vão a tal lugar. Agora você vai e faça tal obra com tal pessoa. E Jesus já estava começando a enviá-los. Agora você entende comigo que para evoluir de um seguidor para um enviado com responsabilidade, é necessário ter um nível de confiança, gente? Eu não vou enviar alguém que eu não confio que vai fazer aquilo que eu espero. Porque Jesus enviava os apóstolos para quê? Para ensinar as verdades espirituais, para pregar a mensagem que gere fé e arrependimento nos corações, para expulsar os demônios das pessoas, para fazer milagres em nome de Jesus, para curar os enfermos. Toda a obra que Jesus fazia, eles faziam. Esse relacionamento foi ficando cada vez mais forte ao ponto de Jesus confiar neles e enviá-los. Então, queridos, deixa eu traduzir o que foi essa evolução do relacionamento entre Jesus, como ele está dizendo aqui. É como se ele estivesse dizendo assim: antes eu chamava vocês de servos. É o que ele está dizendo nesses versículos. Porque vocês não sabiam das coisas que eu fazia. Vocês apenas me acompanhavam. Mas agora eu chamo vocês de amigos. Porque tudo que o Pai passou para mim, agora vocês não só entendem e conhecem, como também vocês fazem as mesmas coisas que eu faço. É muito interessante que nesse verso Jesus, ao invés de virar para eles e falar, eu não chamo vocês de servos ou de discípulos, mas eu chamo vocês de apóstolos ou de amigos. Porque agora eu confio em vocês, agora nós somos mais íntimos. As coisas que o Pai deu a mim, eu passei para vocês e agora vocês estão fazendo também com outras pessoas. Agora, queridos, Jesus e os discípulos, eles não são mais Senhor e servo, não são mais mestre e discípulo. Jesus e os 12, eles são verdadeiros amigos, e ele explica isso porque os corações deles estavam na mesma sintonia. Diga comigo, os corações precisam estar na mesma sintonia. Olha lá, o Pai, o Filho, você e o próximo precisam estar na mesma sintonia. O Pai passou a sua missão para o Filho. O Filho realizou a missão nos 12. E os 12 continuaram a missão de Jesus em Jerusalém, em todo o estado da Judéia, em Samaria e até os confins da terra e até os dias de hoje, até mim e até você. Essa missão continua. Uma pergunta. Agora, aqui, nesse ponto que nós estamos vendo, os apóstolos, eles podiam dizer que eles eram verdadeiros amigos de Jesus, sim ou não? Gente, vocês estão comigo ou não estão? Vocês estão aqui? Amém? A palavra está chegando aí? Daniel, tá vendo que eu falei, mano, que eu preciso da tua ajuda? Eu falo baixo, cara. Eu preciso desse microfone alto, querido. Tá bem? Para o pessoal poder entender. É claro que eles podiam dizer que agora eles eram amigos de Jesus. Era diferente, não era como era no começo. No começo era frio, era funcional, era só, o mestre fazia e a gente só ia atrás seguindo. Mas agora é diferente, tem confiança. Agora é diferente, o que ele faz a gente já entende. O que ele fala a gente já capta, já faz sentido na nossa vida.
as obras dele, a gente também está realizando junto com ele, porque foi maravilhoso o que ele tem feito nas nossas vidas e a gente tem feito isso nas vidas dos outros também. Com certeza, eles estavam na mesma missão. Com certeza, eles estavam seguindo aquilo que o Pai disse. Agora, uma outra coisa interessante. Olha como Jesus foi bondoso com a gente. Porque ele explica para nós qual foi o caminho que os apóstolos seguiram e que a gente deve seguir também se nós queremos ser amigos de Jesus. As pessoas em que Jesus confia são as pessoas que estão com o coração na mesma sintonia que ele. As pessoas que Jesus chama de amigos são as pessoas que estão na mesma sintonia que ele. E agora então, é importante a gente entender, nós hoje, o que uma pessoa deve fazer para mudar de uma seguidora de Jesus para uma amiga de Jesus? Essa palavra ela pode ser muito inspiradora, mas a gente precisa entender o que Jesus espera de nós. Aí eu quero te convidar para olharmos para o verso 16. E aqui, queridos, eu quero ressaltar algumas chaves espirituais que Jesus mostra para nós nesse verso. Para mostrar para nós se a gente quer mudar de um seguidor de Jesus para um amigo de Jesus, qual que é o caminho que a gente tem que seguir? Sabe qual que é a primeira coisa? Guarde isso no seu coração. Entenda que Jesus tem chamado você hoje. Jesus está chamando você hoje. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Às vezes eu converso com pessoas e tem pessoas que falam assim: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora para eu tomar uma decisão. Ainda não chegou a minha hora para eu me jogar nos braços de Jesus de todo o coração. E eu preciso, toda vez que eu escuto isso, eu preciso, no amor de Jesus, corrigir essas pessoas, porque Jesus fala exatamente o contrário. Ele fala: eu estou à porta batendo já. Eu já estou chamando já faz tempo. É você que não ouve, é você que resiste, é você que está tardando em responder ao meu chamado. É por isso, queridos, que ele fala no começo do verso 16: não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vocês. Queridos, entende uma coisa: a vida cristã, a vida com Deus, ela não é uma vida em que Jesus vem atrás de nós. Pelo contrário, Ele que chama a gente para nós irmos atrás dele. E aí, quando Ele chama a gente para seguir a vida dele, para seguir o caminho dele, cada um vai decidir se vai seguir ou não. O próprio Jesus viveu essa experiência. Teve gente que ele chamou e que ficou ali de conversinha, rateando, ficou dando desculpa e tal. Falou: ó, querido, eu estou chamando. Se quiser me seguir, eu estou indo. Esse é o meu caminho, vamos juntos. E ele segue. Porque, queridos, para ser amigo de Jesus, é preciso seguir a Jesus. Ah, pastor, tranquilo até aqui. É bem óbvio isso que você está falando. Talvez óbvio na nossa cabeça. Mas na nossa vida, provavelmente não é óbvio, tão óbvio assim. Entenda isso que a gente está falando aqui. Para ser amigo de Jesus, é preciso seguir Jesus. Sabe o que isso significa? Que você vai ter que sair do conforto da sua vida para você escolher viver uma nova vida, a vida dele. Não é vem aqui, Jesus. Tem um cântico que, uma canção, muitos anos atrás, essa canção, eu acredito que tem mais de 10 anos, muita gente cantou, e ela é linda, tá? Eu não tenho nada contra ela. O que eu tenho contra são as pessoas que distorcem o sentido dela. Você já ouviu aquela canção que tem um refrão que diz assim: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Quantas vezes eu vi pessoas assim, de braço cruzado: entra na minha casa, entra na minha vida. Querido, querida, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Todas as pessoas que chamaram Jesus para entrar na casa deles, como Zaqueu,
como Mateus, eram pessoas que chamaram Jesus para entrar na casa deles para mostrar para eles qual que era o caminho que eles deviam seguir. E eles seguiram. Eles seguiram. A segunda coisa, queridos, você quer ser amigo de Jesus? Que nós precisamos entender é que Jesus, Ele nos chama, mas Ele nos chama para frutificar tudo que Ele planta na nossa vida, na vida de alguém. É por isso que faz muito sentido, o tema da nossa igreja nesse ano é fazedores de discípulos, fazedores de amigos. Porque, queridos, Jesus mostra para nós que aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas, aquilo que Ele faz nas nossas vidas é fruto de tanto amor, de tamanha bondade, que não pode parar somente nas nossas vidas. Ele fala isso no meio do verso, Ele diz assim: eu os designei para vocês irem e darem fruto. Queridos, Jesus, Ele não tem tempo a perder com uma amizade egoísta, que não dá em nada. Amizade que só mata tempo, amizade que não dá fruto, amizade que não gera salvação, amizade que não leva pessoas para a eternidade. Ele não tem tempo a perder com esse tipo de amizade. Aquilo que Jesus planta nos nossos corações, aquilo que Jesus move nas nossas vidas, Ele quer que a gente se torne um canal para levar outras pessoas pelo mesmo caminho. Isso é uma outra marca de um bom amigo de Jesus. Sabe a terceira coisa que ele fala para nós, ainda dentro desse versículo 16, se nós queremos mudar de meros seguidores de Jesus para verdadeiros amigos de Jesus? Diga comigo, responsabilidade. É muito importante isso. Quando nós seguimos a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para frutificar na vida das pessoas tudo aquilo que Jesus tem plantado nas nossas vidas, mudanças vão começar a acontecer nos ambientes onde a gente frequenta. Mudanças vão começar a acontecer na vida de um e de outro, que fazem parte da nossa convivência, do nosso círculo de relacionamento. E sabe o que a gente tem que se lembrar nesses momentos? Que nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis pelas pessoas que cativamos. Nós somos responsáveis pelas pessoas em quem nós plantamos aquilo que Deus tem plantado em nós também. É por isso que Jesus disse, não sei se você já parou para pensar sobre isso, chega no meio do versículo 16, queridos, pode jogar o 16 aqui? Volta, só para chamar a atenção. Olha só o que ele fala. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Agora pergunta, obrigado. Agora pergunta, como é que faz o fruto permanecer? Eu me conecto com as pessoas, eu tenho compartilhado as coisas que Jesus tem plantado na minha vida com elas. Como é que esse fruto permanece, queridos? Pastorzão, tá ligado. Cuidando. Lembra-se que nós falamos? Nós somos responsáveis. Tem até um ditado, não é a Bíblia que fala, tem um ditado que diz, mas eu acredito que a Bíblia concorda muito com esse ditado. Você é eternamente responsável por aquilo que cativas. Somos responsáveis, queridos. Às vezes a gente tem uma ideia assim, né? Não, eu já estou fazendo bondade demais de falar para a pessoa qual que é o endereço da minha igreja ou o horário do culto. O resto é entre ela e Deus. Entra lá, se converta, mude de vida e cada macaco no teu galho, procura o teu quadrado com Deus, você e Deus, e segue em frente. Não é real isso, queridos. Isso não é o caminho de Jesus. Não foi assim que Ele fez comigo. Não é assim que Ele faz com nenhum de nós. Ele diz que o fruto permaneça. E Ele está falando de cuidado. É o caminho do discipulado. É por isso que na nossa igreja a gente valoriza e a gente defende tanto. Cada pessoa precisa estar sendo discipulada por alguém. Por quê? Porque isso representa alguém que está caminhando junto, alguém que está orando, alguém que está compartilhando dos momentos da vida, alguém que está buscando junto instrução para os momentos importantes, para as decisões importantes. Queridos, não adianta nada a pessoa seguir a Cristo hoje e daqui a um ano ela não seguir mais.
Ela só vai ter uma linda história para contar. Que houve um dia em que ela viu Deus fazer coisas maravilhosas com ela. Mas um ano depois, ela já não sabe mais nada o que isso significa. Não adianta nada. No céu, queridos, não entra currículo. No céu não entra currículo. Ninguém chega no céu falando: Senhor, olha aqui, o meu currículo, eu fui uma ótima pessoa lá na terra e tal. Ele reconhece realidades. Quem entra no céu são pessoas que têm o coração sintonizado com o dele. Jesus é como se ele tivesse um medidor de frequência, o Espírito Santo, e ele vai vendo cada coração e fala: esse coração está sintonizado com o meu, esse coração está sintonizado com o meu, esse coração está sintonizado com o meu. Vem cá que eu sei que vocês são meus, vem cá que eu sei que vocês são meus. É uma responsabilidade. As pessoas precisam de apoio, as pessoas precisam de alguém que esteja do lado. As pessoas precisam de alguém que cuide delas, para elas permanecerem. Faz um favor para mim. Dá uma cutucada, segura. Não, a cutucada não é momento de cutucada agora. É momento de apertar com carinho. Pega na mão da pessoa que está aí do teu lado, aperta com carinho, fala para ela: no amor de Jesus, fica firme com Deus. Se apega com Jesus, querido, e não larga de jeito nenhum, em nome de Jesus. Queridos, todos nós precisamos disso. Eu sou pastor, pregador do Evangelho, responsabilidade sobre a congregação do Senhor Jesus, mas eu sou pastoreado também. Eu tenho um pastor que liga para mim e fala: André, como é que você está, rapaz? Pastorzão Edson, de vez em quando: André, você está muito quieto, como é que estão as coisas por aí? Quero te ver, vamos bater um papo. Todos nós precisamos disso, queridos. Todos nós. Não basta só falar palavras bonitas, não basta só fazer uma oração e largar a pessoa para se virar sozinha. Cada um seguindo o seu caminho, em nome de Jesus. Faz sentido isso, gente? Você está entendendo isso? Se você está entendendo, eu quero deixar mais uma chave espiritual. Quando Jesus, no verso 16, ele mostra para nós como que nós podemos fazer para a gente mudar de seguidores para verdadeiros amigos dele. Por fim, então, a gente precisa saber a respeito do Pai do céu. O Pai do céu, ele coloca as suas próprias condições para ele atender às nossas orações. Diga comigo: as condições são do Pai. Orar, queridos, todos nós podemos orar, tá? E se você é do fogo, do reteté, você já vai fluindo nas línguas estranhas e já vai de uma parede, aí você já dá uma pesada lá e já vem na outra, Senhor, e Pai, vai e tal. Mas dos céus, o Pai pode até estar escutando a oração, mas atender a oração, aí é outra história. Ele só vai atender as orações que estiverem alinhadas com as condições dele. Aí vamos voltar, Murilão, me ajuda aqui. Vamos voltar no verso 16 e pegar o finalzinho dele. Olha só o que Jesus fala. Finalzinho do verso, ele vai dizer lá, ó: a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Entenda o seguinte: esse pedir em meu nome não é só a palavrinha mágica, em nome de Jesus, pirilim, pim, pim, tudo acontece. Isso é magia, isso não é oração. Não é isso que ele está falando. Em meu nome, queridos, é ter moral para falar em nome de Jesus. É ter moral para abrir a boca, para usar o nome de Jesus para falar com o Pai alguma coisa. Então, a pessoa que usa o nome de Jesus, mas ela não está vivendo com o coração sintonizado no nome de Jesus, aquilo é palavras vazias. O Pai não dá valor a essas palavras. Ele atende tudo aquilo que nós pedirmos em nome dele, se as nossas vidas estão alinhadas com o nome de Jesus. Você chama a Deus de seu amigo, você diz que busca a vontade dele, você ora pedindo que Deus atenda a sua vida, que ele faça uma obra na sua vida, mas a pergunta que Deus faz antes
de atender a nossa oração é: você está seguindo tudo aquilo que eu passei para o meu filho Jesus, querido? Você está falando em nome de Jesus, mas aquilo que o meu filho Jesus passou para você seguir, você está atendendo? Você está seguindo? Você tem se conectado, assim como o meu filho Jesus fez e me agradou. Você tem se conectado com as pessoas no desejo de frutificar nas vidas delas aquilo que eu plantei na sua vida, sim ou não? E dependendo dessa resposta, o Pai vai dizer: então, aleluia, vou derramar então a resposta sobre as suas orações. Ou, não, vamos deixar para outro dia, né? Tem algumas coisas ainda que precisam amadurecer, que você precisa resolver ainda no seu coração. Você diz que é meu amigo, mas você não vive como alguém que é meu amigo. Mas se a resposta for sim, queridos, então o Pai vai ter prazer em atender qualquer coisa, porque o coração é o mesmo de Cristo. Mas se a resposta for não, se a gente ficar dando desculpas para Deus, então o Pai não tem nenhum compromisso. Queridos, eu quero encerrar essa palavra. Jesus Cristo não morreu para reunir frequentadores de um culto no templo. Jesus Cristo não derramou o sangue dele para ver pessoas se comportando como consumidoras do mercado gospel evangélico. Gospel e evangélico é a mesma coisa. Jesus Cristo morreu na cruz, gente, para formar uma comunidade de discípulos. Jesus Cristo morreu na cruz para levantar na terra uma comunidade de amigos que caminham juntos em nome dele. Jesus Cristo, queridos, Ele é o elo que une o Pai eterno com a gente. Mas também, Jesus Cristo é o elo que nos une uns com os outros, numa aliança que permanece para toda a eternidade. Querido, querida, eu acho que você está entendendo que eu estou falando ao teu coração também. Você que costuma afirmar que você tem dificuldade com pessoas, que você prefere ficar sozinho, que você prefere fazer as coisas sozinho. Querido, querida, eu não quero aqui te magoar, eu não quero aqui te julgar, mas eu preciso falar a você está doente, tá? Deus não criou o ser humano lá atrás, no Jardim do Éden. Deus não criou o ser humano para andar sozinho. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. O pecado estragou isso. A tua doença chama-se pecado. O pecado levou o ser humano a pensar mais nele em primeiro lugar. Mas Deus nos criou como seres para viver relacionamento. Relacionamento com Ele, relacionamento uns com os outros. E Jesus Cristo é o elo que forma essa aliança que permanece para toda a eternidade. Querido, querida, abre teu coração. Talvez essa palavra ela sirva para alguns de nós que estamos aqui para expor, para trazer para fora uma necessidade urgente que muitos têm aqui, que é a necessidade de que o teu coração precisa ser curado de maus relacionamentos que você viveu e que te deixaram traumas, e que colocaram barreiras, e que te levaram para o lugar do isolamento, e você acha que está fazendo bem, você acha que é autopreservação você se afastar das pessoas, mas você não percebe que quanto mais você se afasta das pessoas, mais você se afasta das obras de Cristo dentro do seu coração. Você está entendendo agora por que eu contei aquela história lá no começo e eu disse que aquela situação chata que eu vivi na minha adolescência, na verdade Deus me deu graça para enxergar que Ele estava querendo falar comigo? E talvez isso não seja algo que Ele está querendo ensinar só a mim, mas muitos de nós que estamos aqui. Porque ser amigo de Jesus não é apenas ouvir louvores e declarar ser evangélico, mas sim, ser amigo de Jesus é fazer para as pessoas as mesmas coisas que Ele, o amado Salvador, tem feito por nós. Você pode ficar em pé, querido? Por favor. Eu quero encerrar essa palavra incomodando o teu coração mais uma vez. Em nome de Jesus, chega
chega dessa passividade. Chega dessa acomodação. Eu espero que eu vou usar uma palavra pesada aqui, um nojo, sabe? Um asco. Suscite dentro de você, de que do jeito que está não dá mais para continuar. Eu quero encorajar você nessa noite, querido, querida, a ser ousado, a crer, a receber com fé essa palavra de Jesus e crer que você pode fazer as mesmas coisas que fizeram com você um dia. No sentido das obras de Deus, de frutificar as coisas de Deus na sua vida. Porque o poder e a autoridade, queridos, não está na performance da pessoa, está no nome de Jesus. Não se trata aqui de você é capaz ou não é capaz. O que se trata aqui é você crê ou você não crê. Porque o que o Senhor disse, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Querido, querida, para com essa desculpa. Para com essa conversa de que você não está preparado, de que não é o momento, de que você não é capaz, de que você não sabe fazer. Deixa eu falar uma coisa para você, eu também não sei. É só crer, é só confiar. Os apóstolos também não sabiam. Não se tratava de curso, não se tratava de capacidade humana. Se tratava era de fé e de dependência do poder de Deus. Pare de se comparar com pessoas. Pare de se medir com a régua dos outros. O Senhor quer falar ao teu coração. Ele quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer plantar algo celestial dentro de você e tornar você um plantador nas vidas das pessoas também, queridos. Da maneira como Ele tem falado ao seu coração. Em nome de Jesus, eu espero que essa palavra gere um incômodo dos céus no seu coração. Para de esperar mais o momento em que você vai se sentir preparado. A gente não precisa disso. Porque amigos, queridos, amigos de verdade são aqueles que lutam para levar os seus amigos para o céu. Quando eu tenho a oportunidade de fazer discipule, o trilho de discipulado discipule, uma coisa que sempre vem ao meu coração é a imagem de Jesus Cristo voltando para reunir a sua igreja nos céus. A palavra de Deus diz que Ele vai aparecer nos céus com poder e grande glória. Todo olho verá, toda língua confessará, e Ele dará ordens aos seus anjos, que virão pela terra e recolherão todos aqueles que têm o coração sintonizado com o de Cristo e vão se encontrar com Ele nos ares. Deixa eu te falar uma coisa, te anima essa cena? Gera expectativa boa no teu coração? Aí esses dias eu estava comentando sobre isso. E aí o que aconteceria no teu coração se você está indo, você olha para trás e está vendo o teu primo ficando para trás? O primo que você conviveu com você toda a infância. A tua esposa está ficando para trás. O teu filho que você dizia que amava ele está ficando para trás. O teu colega de trabalho que sempre te ajudou, que sempre te deu oportunidade, está ficando para trás e você está indo. E você está indo. Querido, querida, eu falo essa cena com frequência porque é isso que Jesus sente. Não é tão legal assim. E Ele quer que a gente sinta do jeito que Ele sente. É maravilhoso, mas pode ser, é até errado o que eu vou falar, tá? Mas pode ser mais maravilhoso ainda. Se essa semente que está plantada no meu coração, que Jesus tem plantado no teu coração, se você deixar essa semente ser plantada no coração de outras pessoas também. Você pode fechar os seus olhos, eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus. Senhor amado, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, meu Pai, reconhecendo e cantando e declarando o teu amor. É como de um pai e de um irmão. O teu amor é forte, é mais forte do que a morte. O teu amor é como uma garra de leão, meu Pai, que toma conta da presa e não solta mais, meu Deus. Esse amor é maravilhoso. Esse amor nos constrange. Esse amor aquece os nossos corações. Esse amor, meu Pai, nos dá uma dimensão celestial dentro dos nossos corações, meu Deus. Pai, nós estamos aqui recebendo a tua palavra e a minha oração nessa noite, meu Deus,
É para que haja fé nos corações, meu Pai. Fé, meu Deus, de que através de cada um de nós, meu Pai, essa semente pode ser plantada também em outros corações, meu Deus. O Senhor pode nos conectar e nos ensinar, meu Pai, que somos verdadeiramente amigos do Senhor, porque nós temos uma vida sintonizada com a Tua, um coração sintonizado com o Teu, meu Deus. Pai, se for necessário um milagre, Pai, eu oro porque eu creio em milagres, e eu te peço por esse milagre, meu Pai. Faz esse milagre, faz essa transformação, meu Deus, no coração de cada um que está aqui, meu Pai. Eu quero orar, ó Deus, neste momento, se tem alguém aqui, meu Deus, que até hoje relutou, que até hoje resistiu, ficou, ó Deus, resistindo, ó Pai, de se entregar, de confiar no Senhor de todo o coração, meu Deus. E se esse coração está quebrantado, se esse coração, ó Pai, está abrindo a porta para Ti, então entra, Jesus, vem com Teu Espírito e marca este coração, faz morada nesse coração, despeja do Teu tão grande amor, despeja da Tua paz, da Tua alegria dentro desse coração, e faz, ó Pai, dessa pessoa, de um seguidor, meu Pai, em um amigo do Senhor, de uma seguidora em uma amiga do Senhor, meu Pai. Eu te peço por isso, meu Deus, que esta congregação, meu Pai, ela passe muito longe de ser, meu Deus, uma reunião de consumidores de produto evangélico, meu Pai, mas, ó Deus, que sejamos verdadeiramente uma comunidade, todos os dias aprendendo um pouco mais de Cristo, sendo um pouco mais identificados com Cristo, sendo um pouco mais parecidos com o Teu coração. Essa é a nossa busca, não tem mais volta, não tem outro caminho, nós já tomamos a nossa decisão, é isso que nós queremos, até quando o Senhor voltar, meu Pai, meu Deus. E nós estendemos essa oração. Eu quero te pedir, querido, querida, em nome de Jesus, começa a orar agora por pessoas. Espírito Santo, começa a colocar rostos, começa a pôr rostos na mente do meu irmão e da minha irmã, Pai. Ora por pessoas aí onde você está, querido, querida, ora por gente, ora por pessoas, pede por milagres dentro da tua família. Espírito Santo vai mostrar pessoas para você nesse momento. Ama elas, planta uma semente no mundo espiritual. Você está longe dessa pessoa talvez nesse momento, mas na oração você pode visitar essa pessoa. Coloca a vida dela, clama: Senhor, Pai, que essa pessoa possa provar do Teu amor, assim como eu tenho tido o privilégio de provar dele agora. Pai, que uma obra do Senhor aconteça na vida dessa pessoa, assim como o Senhor tem feito na minha. Pai, em nome de Jesus, me dá o coração dessa pessoa. Eu quero ter um relacionamento diferente com ela. Eu quero me conectar com ela, meu Pai. Ora por ela agora. Faz isso agora, querido. Vive a palavra. Pratica a palavra já. Você não precisa chegar em casa para isso. Em nome de Jesus, seja você uma fonte, um canal de bênção. Seja como um verdadeiro amigo de Jesus, que olha para os lados, que está aberto para cativar corações. Pai Santo, eu não sei por quem estes irmãos estão orando nesse momento, meu Pai, mas, ó Deus, pela fé eu declaro amém, que assim seja. Pai, que cada nome que foi mencionado, que cada vida que foi apresentada no Teu altar aqui neste momento, Pai, meu Deus, que uma obra maravilhosa seja feita nestas vidas, e que nesta semana, meu Pai, o meu irmão, a minha irmã aqui, possa ver sinais de que o Senhor está respondendo a esta oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.